Tudo bom, alunos? Aqui que está falando é o professor Jones Paubel, professor de Ciências. Trabalho na rede de ensino de Casimiro de Abreu e nesse momento de pandemia estamos aqui criando atividades para que vocês possam continuar seus estudos. Sabemos que cada unidade escolar adotou medidas para aproximar o aluno da escola com o aprendizado. E essas atividades devem continuar para que vocês consigam aprender cada vez mais nesse ano, que é um ano completamente diferente de todos os que já passaram na vida de vocês. Esperamos muito que esse momento passe e que a gente possa superar juntos essa dificuldade que nós estamos passando nesse momento. Gostaria de conversar hoje com os alunos de sexto ano. Conversar como? Através de vídeo. Então nós estamos com essa proposta a partir de agora de produzir videoaulas e esses vídeos vão fazer parte de todo o estudo que vocês vêm realizando, ajudando a complementar o aprendizado de vocês, tá bom? Então, galerinha do sexto ano, vamos aprender um pouco mais sobre células? Vou falar de células e microscópios, que tem uma relação muito íntima no aprendizado do estudo sobre células. Então, a primeira palavrinha que eu gostaria que vocês aprendessem, que é uma palavra dentro da biologia, né? Biologia, bio, vida, logia, estudo da vida, nós temos as especializações dentro da biologia, que é o quê? Citologia. Citologia, célula, logia, estudo. Então, vamos aprender um pouco mais? Então, a área da biologia que estuda a célula no que diz respeito à sua estrutura e funcionamento, citologia. A célula é uma unidade básica estrutural funcional de todos os seres vivos. Então, todos os seres vivos são formados por células. E as células, elas compõem o tecido dos seres vivos. Igual aqui, ó. Tem um ser vivo aqui lindo aqui, ó, brincando aqui comigo, ó. Ó, meu gatinho, né? Então, todo o tecido, todo o pelo, todo o rostinho dele, o corpo dele todo é formado por células. Tá bom? Obrigado aí pela participação. Então vamos lá. Continuando o estudo. Lembra que eu falei que ia falar de microscópio? Então, o primeiro microscópio que conseguiu observar uma estrutura celular, ele foi produzido em 1667. Olha quantos anos atrás, né? Robert Hooker, né? Com um microscópio muito simples, ele observou pedacinhos de cortiça, tecido vegetal morto. Percebeu que a cortiça era formada por numerosos compartimentos vazios. Aí eu trouxe aqui para vocês observarem junto comigo, ó. O que é a cortiça? É isso aqui, ó. A rolha que vem em garrafas de vinho. Então isso aqui nada mais é do que um material vegetal. Ah, mas professor, já vi uma que é de plástico, assim, borracha, sim. Mas essa aqui, que tem esses pedacinhos, né, todos unidos, é aonde nosso cientista, em 1667, quando ele conseguiu produzir o microscópio, aqui o microscópio dele aqui, ó, deixa eu tirar aqui, ó, é esse aqui, ó, né, esse microscópio aqui do lado aqui, isso, esse aqui do lado. Ele conseguiu observar essas estruturas aqui. Então, dentro disso aqui, você pode olhar, observar que tem uns pedacinhos. Então, pega uma rolha da casa de vocês aí e observe. Foi daí que ele conseguiu fazer o seu primeiro estudo, sua primeira apresentação de observação de uma estrutura, aonde ele conseguiu avaliar que a rolha, esses compartimentos que existem aqui, unidos, eles faziam o quê? Criavam cavidades, e essas cavidades seriam células vegetais, tá bom? Então, a esses compartimentos, ele deu o nome de célula, palavra diminutiva do latim cella, que significa cavidade. Lembrando que esse equipamento, né, feito por Robert Hooker, outros cientistas, outras pessoas antes dele começou a desenvolver possibilidades de observação com lentes. Então tem o pai e o filho, né, que eles desenvolveram também um equipamento que ampliavam as coisas, né, com lentes de óculos. Então outros
ajudaram a contribuir para o desenvolvimento desse primeiro microscópio que teve essa exatidão e utilizou para observar a rolha, onde são as cortiças de um tecido vegetal que possui essas cavidades que foram chamadas de células. Entenderam? Quem tiver o livro, livro de ciência, 6º ano, esse aqui, ó. Quem tiver, tá? Quem tiver com o livro. Página 106 e 107 está explicando direitinho o que fala, o processo de invenções, né? De vários tipos de microscópios até chegar nesse primeiro aí que foi aceito pela ciência. Bom, temos também agora, já que evoluiu esse tempo todo, são 2 tipos de microscópios que existem, o óptico e o eletrônico. O óptico ele tem capacidade de aumentar 2.000 vezes. Já o microscópio eletrônico, 100 milhões de vezes. Que diferença, né? Aonde que encontra, professor, esse microscópio óptico? Nas escolas, nós temos, sim, microscópios, para ter aulas com vocês e apresentar para vocês esse mundo das células. Então, além dos microscópios, algumas escolas existe um estojo já de lentes, além de lentes de lâminas, que também tem tecidos vegetais e animais que o professor de ciência, ao montar esse microscópio, colocar ele todo em funcionamento, microscópio óptico, conseguimos observar. Tomara que quando a gente retornar às suas aulas presenciais, vamos fazer essa observação desses tecidos e essas células que existem nesses estojos, nesses equipamentos que existem na escola, tá bom? Já o microscópio eletrônico, ele já é mais da ciência, algo que já está dentro de laboratório e tal. Só para vocês terem ideia, esse microscópio eletrônico, ele consegue ver os vírus, né? Vírus. O que nós estamos passando por pandemia, que é uma doença causada por vírus. Então, muitos cientistas estão trabalhando muito para procurar investigar esse vírus, né? Que é o que provoca a doença Covid-19, e criar a vacina através do estudo microscópico dele, tá bom? Continuando. Imagens, olha outra, vamos ver algumas imagens de microscópicos eletrônicos. Então nós temos aqui, ó, olha que legal, a bactéria. Então microscópio eletrônico vê bactérias. Vamos lá. Continuando. Microscópio eletrônico também, ó. Imagem de um piolho agarrado no fio de cabelo. Pequeno piolho. Outra, agora essa é a imagem que nós conseguimos ver na escola, né? Então, com uma imagem de microscópio óptico, nós conseguimos ver os tecidos vegetais e animais. Então, aí está um exemplo, ó. Então, primeiro veio essa imagem aqui. Olha a estrutura da célula. Tudo que está assim, ó, circulando, são células, umas juntinhas da outra. Parece compartimentos, não é isso? E dentro da célula tem umas bolinhas. Essas bolinhas podem ser o núcleo da célula e, no caso de células vegetais, principalmente vai ser o quê? Cloroplastos, o que dá a pigmentação verde das plantas, ó. Então, quando você amplia mais um pouco a busca do microscópio, você consegue ver os cloroplastos dentro das células também. Tecido vegetal da cebola e cloroplasto de uma célula. Então, é muito utilizado o tecido vegetal de uma cebola, faz um corte bem fininho, a gente consegue ver, né, essas estruturas celulares aqui. E dependendo de outro vegetal, a folha, no caso, vamos dizer assim, nós conseguimos observar no microscópio essa imagem aqui, tá bom? Continuando. Opa! Próximo slide. Vamos lá. Agora é o seguinte, nós precisamos estudar um pouquinho sobre as divisões que existem de estruturas celulares. Então, nós temos aí, de acordo com os estudos da célula, nós temos essas divisões. Então, os seres vivos se dividem em procariontes e eucariontes. Vamos aprender essas palavrinhas. Por quê? Quando vocês forem para o ensino médio, vocês já sabem, né? Então, temos que aprender agora, entender, para quando o professor lá no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano de biologia falar sobre isso,
dos seres vivos, como ele se divide, nós já sabemos. Procariontes, o que significa? Pro, primitivo, cário, núcleo, ontes, ser. Então, seres que possuem essa estrutura, né? E seres eucariontes, verdadeiro, núcleo e ser. A diferença dessas palavras nós vamos aprender mais para frente. Mas já posso dizer, procariontes sempre vão ser os seres microscópicos, como as bactérias, que o núcleo, né, vamos dizer assim, ele não tem um envoltório, ele tem um material genético, ele não tem uma proteção em volta do núcleo. Já os seres eucariontes, eles têm o núcleo, uma proteção em volta do material genético, formando uma barreira, vamos dizer assim, né? Então essa é a diferença. E aí os eucariontes são os outros seres vivos. Procariontes são as bactérias e os outros seres vivos são os eucariontes. Continuando. Diferença entre eles. Seres procariontes sem membrana nuclear, foi o que eu falei com vocês. Ausência de organelas com membranas. A fotossíntese e a respiração celular ocorre em membranas. São células mais antigas da Terra e todas as bactérias são constituídas por células procariontes, conforme eu falei com vocês. Seres eucariontes são quem? Núcleo com membrana nuclear, grande variedade de organelas, que é outra estrutura que existe dentro das células. A fotossíntese ocorre numa estrutura que é uma organela cloroplasto e a respiração ocorre em outra organela chamada mitocôndria. Mais uma explicaçãozinha sobre eucariontes. Agora só mudou um pouquinho o nome. Eucarioteca, célula eucariótica, né? Então as células eucarióticas são todas as células cujos constituintes no núcleo encontram-se separados do resto da célula por uma membrana. Membrana nuclear ou carioteca, tá bom? Células eucariontes ou eucarióticas divide-se em duas. Células eucarióticas vegetais. Então, os vegetais possuem células eucarióticas. Células eucarióticas animais. Quanto ao número de células, então nós temos seres que é uma célulazinha só e seres que são várias células. Aí o exemplo de um ser de uma célula só está aqui, ó. Protozoário, euglênia. Isso é um ser vivo. Esse é outro ser vivo. E seres com muitas células. Como que a gente divide isso? Vamos lá. Seres unicelulares, porque possuem uma única célula só. Bactérias, cianobactérias, algas, fungos, alguns fungos, né? E protozoários. Já seres pluricelulares são que possuem várias células, animais, vegetais, fungos, protozoários também e algas pluricelulares. Então vamos entender melhor isso aqui. Quando fala-se fungo unicelular, é aqueles fungos chamados mofo, né? O bolô, ele é unicelular. Agora o fungo, quando ele é pluricelular, ele é tipo o cogumelo. Aquele que tem no champignon, que é gostoso de comer na pizza. Então, o champignon, por ter aquele chapéuzinho, por ter aquela estrutura basal embaixo dele, ele é pluricelular e você consegue ver, né? Então, todos os seres pluricelulares vocês conseguem ver. Os unicelulares precisam dos equipamentos para poder observar, tá bom? Algas. Então, nós temos as algas que também são unicelulares. São aquelas quando o mar está aquele marzão verdão, bonitão. Ali nós temos proliferações de algas unicelulares, tá? Ou cianobactérias. Já as algas pluricelulares são aquelas que a gente consegue ver ali na areia da praia, quando se solta no costão rochoso. Ali nós conseguimos observar as algas pluricelulares, verdes, pardas e vermelhas. Formas das células. As células não têm o mesmo formato, são completamente diferentes para formar os seus tecidos. Então, células ovais, dicoides, fusiformes, estreladas, bastonetes, cocos. Então, células têm várias formas e nomes também para essas formas que eles possuem. Estrutura da célula. Todas as células eucarióticas, nós temos três estruturas básicas.
membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Como que eu resumo isso? Para a galera entender. Pegue uma garrafa. A garrafa vazia, vamos chamar ela de membrana. Então a garrafa em volta dela é uma membrana. Já quando você bota o líquido dentro da garrafa, ele fica protegido, esse líquido, não fica? Vai ser nosso citoplasma. Aí eu pego uma bolinha, pego uma pedrinha, pego qualquer outro objeto e coloco dentro da garrafa com água, vai ser o nosso núcleo. Então é assim que eu consigo exemplificar uma célula para vocês, né? Então a garrafa é a membrana, a água que eu coloco dentro da garrafa seria o citoplasma e o núcleo é uma pedrinha, uma bolinha de gude, simbolizando uma célula eucariótica. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Foram? Beleza? Continuando então. Células eucarióticas. Então nós temos aí dois exemplos, uma célula animal e uma célula vegetal. Tem diferença? Tem diferença, né? Tem estruturas que são iguais? São iguais, mas existe diferença. Uma das diferenças que a gente consegue observar é que na célula vegetal tem parede celular. Já na célula animal não tem parede celular. Uma organela que existe na célula vegetal é o cloroplasto. Já na célula animal não tem cloroplasto. Tá bom? Continuando então. Membrana plasmática, né? Aí tá mais especificando para que serve e tal. Ela tem uma observação mais detalhada quando se usa o microscópio eletrônico, né? E ela seria essa camada protetora das células. Como eu falei com vocês, nos vegetais tem a parede celular que fica em volta da membrana plasmática, protege mais ainda uma célula. O citoplasma, que é a parte líquida da célula, onde nós temos disponíveis substâncias, nutrientes e água, e também as organelas ficam aí passeando em cima nesse líquido viscoso que é o citoplasma. E nós temos aí o núcleo, aonde carrega o que dentro desse núcleo? Tem uma membrana e dentro tem um material genético, tudo que dá nossas características. Então essas características que eu tenho aqui, eu herdei dos meus pais, né? Pai e mãe, células reprodutoras, óvulos e espermatozoides se uniram e formaram um novo ser. Esse novo ser se desenvolve com os códigos genéticos que eu recebi, tanto do pai como da mãe. E aonde está esse código genético? Onde que está o DNA? Dentro do núcleo de uma célula. Tá bom? Então, eu fico aqui por hoje. Falei um pouco sobre célula, falei um pouco sobre microscópio e eu espero que atenda a necessidade de vocês aprenderem um pouco mais. Um abraço aí de Jones Paubel e vamos junto nessa vitória contra a pandemia. Valeu!